Daí, gurizada, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo aí no canal. Depois de um tempão, deu por volta de um mês sem eu trazer mais conteúdo aqui. Acabou que eu tive uma lesão aí jogando por causa de repetitivos esforços, né? Que eu tava muito tempo sem jogar. Isso acabou gerando uma sobrecarga ali no quadril, né? Que é uma região que os goleiros tendem a bater muito durante o jogo. Que eu, inclusive, já tinha um histórico de ter tido um problema antes, né? De sentir bastante dor e tal, por causa das batidas mesmo, que é um problema bastante recorrente aí nos praticantes de futsal. Se vocês quiserem, eu posso até falar no outro vídeo mais específico sobre esse tipo de problema que muitas pessoas, a maioria dos praticantes de futsal passam, né? E eu acho que seria interessante também falar um pouco sobre isso. E esse esclarecimento agora no início também acho que foi importante porque não é justo, né? O pessoal aí sempre acostumado, estava começando a trazer 2 vídeos por semana aí pra vocês. Antes era só um, comecei a trazer 2 ultimamente, né? Daí do nada sumi de novo. A gente até brinca aí, né? Que a cada tanto tempo aparece um vídeo explicação. Sumi por tanto tempo no YouTube. Não. Agora a gente vai tentar aí ter mais uma constância, né? Desde que não ocorra mais nenhum imprevisto, como esse que acabou acontecendo. Tudo bem que foi um pouco de falha minha não ter continuado, né? Porque a lesão ali não foi uma justificativa para ter parado completamente as postagens, tanto no Instagram, Facebook, quanto aqui no YouTube, upar os vídeos e tal, porque eu só não ia estar capacitado para trazer os vídeos de jogos reais, né? Mas eu podia ter continuado trazendo os vídeos de dicas e tal. Realmente eu falhei nessa parte aí com vocês, podia ter continuado sim, mas eu me senti um pouco abatido, um pouco triste por ter acontecido essa situação aí, né? Espero que vocês compreendam. Achei importante trazer essa explicação aí no início. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre saída em X1, que é quando o jogador adversário vem na tua direção e tu, goleiro, tá sozinho contra ele ou contra um ou mais jogadores, né, que pode vir 2 contra 1. Nesse tipo de situação que nós vamos falar hoje, como que tu deve se comportar e que movimentos que tu deve usar. Então bora pro vídeo. Então, pessoal, nós podemos começar partindo do ponto que futsal é um jogo muito dinâmico, muito rápido, e que vão acontecer muitas situações de chances claras de gol durante toda a partida, né? E muitas delas vão acabar acontecendo dessa forma que eu falei, que é no X1, goleiro contra o jogador adversário, sem mais ninguém, sem nenhum marcador, nada. E isso pode acontecer tanto quando houver um desarme, quando o time estiver atacando, por exemplo, perder a bola, né, e vier o cara sozinho contra o goleiro, vier 2 para 1. E então é uma situação bastante comum que pode ocorrer nas partidas que tu estiver jogando. Primeira dica que eu acho importante de trazer é que tu não defina o lado que tu vai sair, ou que tu não defina exatamente o movimento que tu vai usar para tanto atacar a bola, quanto sair nos pés do jogador, quanto fechar o ângulo, né, que tu não faça essa definição muito cedo. Porque se for um jogador que tem mais consciência do jogo, que tem mais conhecimento, né, se ele for ali conhecido como ser um matador e tal, ele pode tentar usar um recurso que é a cavadinha, pode usar aquela tirada para o lado, pode tentar driblar de algum jeito diferente, né? Pode te dar qualquer drible que seja um elástico, qualquer coisa desse tipo. Então é muito importante que tu não defina o que tu vai fazer. Porque se tu fizer essa definição muito cedo, vai ser muito mais fácil para o jogador adversário acertar o que ele tentar fazer, né? Por exemplo, uma cavadinha, tu mostrar que vai sair fazendo base nos pés dele, alguma coisa assim, o cara pode tocar por cima na hora e tu vai tomar o gol. Como eu falei antes, os movimentos que tu vai usar principalmente, você a base e o espacate, que tu tem que ter noção quando tu estiver usando cada um deles, né? Que tu tem que saber usar a base direito para conseguir ter a velocidade de reação. Quando o cara estiver chegando perto, tu já vai fazendo a base, já vai fechando, nem que seja uma saída parecida com o de campo, né? Encolhendo os joelhos e colocando os braços lateralmente assim, a fim de diminuir o ângulo pro jogador adversário, né? E tu tem que tomar muito cuidado porque quando tu estiver fazendo esse tipo de jogada, pode ser que ele puxe pro lado e acabe dando um chute no meio das tuas pernas, alguma coisa nesse sentido, que vai ser muito fácil no caso, né? Porque tu vai estar tentando se movimentar, tentando fechar a maior quantidade de espaço possível, mas pode ser que quando tu tente dar um passo pro lado fazendo a base, tu acabe abrindo um espaço que vai ser o suficiente para a bola passar. Então tu tem que ter muito cuidado nisso. E o outro recurso que tu pode usar também é o espacate, mas ele é mais conhecido como um recurso final, porque realmente quando tu usa desse artifício, tu já vai para tentar matar a jogada e tu sabe, se tu tomar um drible quando tu tiver feito espacate, já era, né? Até tu levantar o cara já tá dentro do gol.
não ter realmente o que fazer. E isso pode ser utilizado quando tu tiver certeza que tu vai conseguir pegar a bola, ou quando o cara ele tiver muita pinta que ele vai acabar chutando a bola, mas pode ser que nesse caso seja um pouco arriscado, porque ele pode fazer que vai chutar, tu faz o espacate e fica caído no chão e o cara passa de tu. Então tu tem que ficar muito ligado e ter muita certeza de quando vai fazer esse movimento. Ele também pode ser utilizado em lances de segundo pau, como eu já trouxe em outros vídeos, e quando tu tiver sido driblado fazendo a base, por exemplo, tu pode tentar alcançar o jogador adversário fazendo espacate e não somente fazendo a queda lateral, né, tentando chegar nele, porque muitas vezes pode ser que tu não chegue na bola se ele der um chute um pouquinho mais alto, porque tu vai ter saído diretamente no chão, mas se tu for com espacate, tu consegue chegar um pouquinho mais alto do que se fosse nessa saída totalmente rasteira. Agora falando sobre a situação quando vier mais de um jogador na tua direção para fazer esse ataque, né? Quando tu não estiver só no X1, quando for 2 contra 1, tu vai ter que ser muito mais esperto, tu vai ter que fazer a leitura da jogada muito mais rápido se tu quiser defender. Porque quando não é só mais um jogador, ele não tem mais toda a responsabilidade de tentar ir pro gol, tentar fazer. Ele vai se abrir todo um leque de opções que ele vai conseguir fazer. Ele pode tanto puxar a bola, tentar te driblar, tocar para o companheiro dele, tocar para o companheiro tocar de volta para ele. São inúmeras as opções e isso vai depender muito de como se der no jogo, né? Como tiver a velocidade que eles estiverem vindo, né? O teu posicionamento. E tu tem que ficar ligado porque para tu tentar defender, tu tem que meio que ficar no meio do caminho, né? Tu tem que ficar mais ou menos na risca do pênalti, digamos que eles estão vindo na tua direção, né? E ficar esperando. E quando o jogador que tiver com a bola ali, por exemplo, estiver vindo pela ala direita, tu vai sempre ter que fechar um pouquinho mais pro lado onde a bola pode vir imediatamente, né? Tu tem que ficar um pouco mais para esse lado, porque se tu ficar no meio do caminho completamente, ele só dá no gol e já era. Então tu tem que ficar um pouquinho mais pro lado da onde a bola vai ir, com certeza, da onde o cara tá indo, e tu tem que ficar numa posição que realmente fica no meio do caminho. Que tu consiga tanto alcançar no gol se o cara chutar, quanto que tu consiga chegar no outro cara se ocorrer esse toque no segundo pau. Existem situações onde tu vai tentar ficar no meio do caminho, o cara vai meter um bico no gol e tu não vai conseguir chegar a tempo. Mas realmente é uma coisa que pode acontecer, né? Porque 2 contra 1 é a melhor opção que tu tem fazer esse tipo de jogada. E quando ocorrer uma situação que o jogador que estiver com a posse tocar no segundo pau ou simplesmente para outro jogador e tu tiver que fazer essa saída, é muito preferencial que tu faça a saída com a base ou que tu fique simplesmente em pé, que tu não faça a jogada de espacate e tentar fazer aquela jogada de segundo pau, porque como o cara já está ligado na jogada, já está chegando ali, ele não vai muitas vezes ter o intuito de chegar chutando de uma vez. Ele pode ser que tente te driblar e tu fique no chão, perdido, não vai conseguir mais fazer a segunda defesa e vai acabar tomando gol. E a última dica que eu acho a mais importante é que tu consiga cortar a jogada antes mesmo dela acontecer. Tu tem que estar sempre ligado. Por exemplo, esse contra-ataque ele pode tanto acontecer por uma falha do teu time que vai perder a bola no ataque, daí realmente não vai ter muito que tu possa fazer. A não ser que o cara que esteja com a bola ele tente dar um passe comprido pro outro e tu consiga sair, vai ser muito difícil se ele vier com a bola já dominada. Mas se ocorrer um lançamento e tu estiver ligado, tu pode acabar evitando esse tipo de jogada, simplesmente estando ligado e saindo, chutando, espanando uma bola que o goleiro, por exemplo, fizer o lançamento por cima, e tu pode acabar facilitando a tua vida, né? Porque é muito mais fácil tu conseguir fazer esse tipo de corte do que fazer a defesa depois que o cara já vem com a bola dominada na tua direção. Então, para resumir, as coisas mais importantes são as coisas mais importantes para tentar conseguir êxito nesse tipo de lance, para conseguir fazer a defesa ou fazer o corte, independente do que for o melhor de fazer na hora, são tu prestar muita atenção no lance, tu cuidar do teu posicionamento e no final não ser tão afobado, né? Que nem eu falei da situação de sair no segundo pau, porque muitas vezes acontece de tu sair no chão, que realmente às vezes é a melhor jogada, mas tu fazendo a leitura, tu vai acabar sabendo o que fazer e acabar não sendo driblado ou tomando algum gol que poderia ser evitado se tu fosse com mais calma, tentando fazer a leitura do que o jogador pode fazer também. Então pessoal, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado das dicas que eu trouxe. Tudo que eu falei foi de experiência própria e do que eu vi em jogos profissionais na televisão e esse tipo de coisa. Então eu juntei todas as informações que poderia ser útil para vocês e trouxe aí. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar, tenham conseguido entender tudo que eu quis passar para vocês. E principalmente que vocês consigam aplicar isso nos jogos de vocês, né? Porque é o principal aqui no canal, passando as dicas para vocês, para que possam melhorar cada dia mais com essa série de dicas que eu trago aí
e consigam se tornar goleiros mais completos. É óbvio que tanto nesse lance quanto em qualquer outro, tu pode sempre correr o risco de tomar o gol. Mas se tu seguir as dicas que eu falei ali, de não ser tão afobado, fazer a leitura do lance e cuidar do teu posicionamento sempre, vai diminuir muito mais a chance de tomar o gol. Se tu acompanha o canal e gosta do conteúdo que eu trago aí, já deixa o teu like, se inscreve aí e deixa um comentário aí dizendo o que tu achou tanto do vídeo quanto de todas as situações que eu venho trazendo, se tu acha que os vídeos estão sendo pertinentes, estão ajudando de verdade. O jeito que eu estou explicando, eu gostaria de saber se ajuda vocês de verdade. E eu gostaria também que vocês deixassem dúvidas que vocês tiverem, vídeos que vocês quiserem assistir. Deixem aí nos comentários que eu leio todos sempre. Quase sempre respondo também, entro em contato com vocês, converso bastante, né, com a comunidade e podem deixar que eu sempre presto atenção mesmo no que vocês colocam. Então foi isso aí, tamo junto, valeu!